Olá, muito boa noite para você. Eu sou Alexandre Mendonça e esse aqui é o seu Jornal do Continente desta quinta-feira, 8 de março. Aliás, uma edição muito especial, né? Porque nós vamos trazer aqui no estúdio pelo menos dois exemplos de que com muito trabalho, dedicação, boas ideias, é possível transformar o nosso mundo. O programa de hoje está imperdível porque a gente vai trazer duas mulheres que vão poder falar muito para nós sobre empoderamento, sobre dedicação e sobre vários outros assuntos que a gente precisa discutir no nosso dia a dia, que incluem as mulheres, né? A primeira convidada nossa de hoje é empresária. Aliás, se você está precisando aí de um empurrãozinho, né, para começar, por exemplo, um negócio próprio, a gente tem uma dica muito especial dessa mulher que faz a diferença aqui em Santa Catarina. Ela é empresária, master coach em treinamento de vida, entusiasta da educação e incentivadora também do empreendedorismo. Eu vou conversar a partir de agora com a nossa querida Vanessa Tobias, que já está aqui. Muito obrigado. Obrigada. Vanessa, obrigado pela tua... Olha só o modelito que ela veio hoje aqui hoje especial. Hoje eu vi em homenagem às mulheres. Dia das Mulheres. Obrigado, Vanessa, pela tua participação. Obrigada. A Vanessa é importante estar aqui hoje. Ela já foi premiada muitas vezes até como uma mulher que faz a diferença aqui no nosso estado, né, de Santa Catarina. E tem também grandes projetos de educação, de empreendedorismo também, para incentivar o empreendedorismo tanto para mulheres quanto para homens, né? Sim, mas sim. Hoje especificamente para as mulheres. Vanessa, me conta uma coisa, você parece que tem uma novidade muito bacana justamente para dar esse empurrão para as pessoas que querem abrir um negócio novo, né? Que ideia foi essa? Me conta. Eu preciso contar uma história para ti, porque vamos lá. Quando a nossa empresa começou em 2010, ela começou focada em processos de coaching de vida. E foi quando a gente conseguiu crescer, foi quando a gente conseguiu os nossos destaques, porque nós fomos pioneiros nessa área no Brasil todo. Puxa, legal. E o símbolo do nosso negócio sempre foi a onça. E o pessoal perguntava por que era onça? Porque era a busca da nossa natureza autêntica. De 2010 para cá, a gente acessou muita gente. E do ano passado para cá, de 2017 para agora, a gente migrou de Vanessa Tobias, coaching, para Grupo Vanessa Tobias. Por que a gente percebeu? Que as pessoas que a gente atendia apresentavam duas grandes demandas quando pensavam em negócios. Um grupo dessas pessoas eram pessoas com ideias geniais ou com um pequeno negócio começando e dando certo, sem noção de gestão, sem noção de processos, sem saber como investir, com medo de colocar aquele pouquinho que tem guardado para um estagiário, sem saber como responder e-mail, apagando o incêndio o tempo todo. O Grupo Vanessa Tobias, e essa é uma das nossas novidades, nasceu como uma investidora, que investe capital intelectual e capital financeiro. Então, a partir desse momento, a gente se apresentou para o mercado. Na primeira grande leva foram apresentados 35 projetos, dos quais nós selecionamos 11 brilhantes de qualquer área. Então teve gente de Brasília, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, veio gente de Garibaldi para apresentar, de Joinville. Então assim, a gente viu que de fato a gente estava caminhando para o rumo correto quando percebeu que como investidora a gente tinha bastante para fazer. Agora tinha um segundo grupo. O segundo grupo de pessoas era um grupo de quem tinha um negócio que cresceu muito rápido e que fez com que o executivo perdesse a sua essência no caminho, porque viu que o mercado pressionava de um jeito e aí fazia estratégias para corresponder ao que o mercado demandava e esqueceu de colocar a sua identidade no negócio. E o outro grupo de empresários que vinha até nós tinha crescido muito, tinha conseguido dar certo e só precisa de uma estratégia para avançar para o próximo nível. Tá tudo bem, tá sobrando, tá dando certo. E aí, o Grupo Vanessa Tobias, além de investidora, se transformou em uma aceleradora. Olha só. E essa aceleradora de empresas faz o quê? Um resgate da essência, garantindo que o executivo tenha tempo de se desenvolver como executivo e gestor. Então, a aceleradora hoje convida as empresas para passarem por um processo de 12 meses em que são verificadas, são visitadas 12 grandes áreas que tem em todos os negócios. E se estuda, nesse tempo, o gestor que visita essas 12 áreas e na mesma pessoa se desenvolve o executivo para que ele não perca a estratégia e a essência dele. Dá um exemplo, por exemplo, dessas áreas aí, dessas 12 áreas. Contábil. Imagina você, empresário, que é criativo. Aí você fala, putz, eu sou super criativo e finanças eu tenho que falar disso. A área contábil é diferente de finanças. A área de marketing, a área comercial, logística, exportação. Se a gente tem que falar de processos e projetos, área de pesquisa e desenvolvimento. Então, o executivo se vê convidado a trabalhar todas essas áreas sem a expertise para fazer isso, mas se vê obrigado porque o negócio é dele. Claro.
Então, como é que ele vai manter a essência se ele tem que administrar todas essas áreas que são investigadas quando um negócio cresce? Então, a aceleradora passa por cada mês por uma dessas áreas, por exemplo, jurídico, e a gente traz um especialista para discutir a área jurídica, desenvolve comportamento com processos de coaching de vida e coloca coaching executivo para o executivo não esquecer de se desenvolver como executivo para manter a estratégia dele, para manter a natureza dele dentro do negócio. E aquela natureza dele de criador, né? Se ele é criador, porque às vezes o cara é um advogado fantástico que teve uma ideia espetacular de negócio e ele quer se manter nisso. Sim, mas ele às vezes não sabe vender, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então a pergunta que a gente faz, até quero te fazer essa pergunta, né? Porque eu meio que te conheço e sei um pouco de qual é a tua natureza. Sim. Se tu não tivesse que fazer nenhuma parte que tu considera relativamente pesada na tua vida hoje, como jornalista, e para o empresário aí, se você pudesse ter quem te organiza, quem te auxilia, em tudo que tu não considera essencial e tu tivesse tempo para focar no que tu mais ama fazer, o que tu faria? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque... faz a gente pensar, faz a gente refletir. Poxa, se eu tivesse tempo só para focar na minha natureza mais autêntica, naquilo que eu sei fazer de melhor, o meu negócio renderia mais. O problema é como é que eu vou manter a minha energia naquilo que eu sei fazer bem se eu não tenho alguém me auxiliando do outro lado, que faça essa ponte acontecer. E a gente viu isso e assim, em um grande número de pessoas que passou por nós desde 2010. Puxa. E aí, na conversa com o meu sócio, que é o Juliano, que é meu irmão também, que é meu melhor amigo, a gente disse, é a hora da gente lançar essa aceleradora, porque há uma demanda e a gente faz isso no nosso negócio. Vamos transferir isso para o mundo. Então, vocês já selecionaram projetos, as propostas. Quantas vocês selecionaram? 11 de 35. 11 de 35. E essas 11, claro, são de várias áreas de atuação. São. A gente tem moveleiro, decoração, quem promove casamento, a gente tem delivery de comida natural, a gente tem loja de produtos naturais, quem desenvolveu um protótipo de uma CNS de marcenaria. Olha só, então, bem assim, variado mesmo. Muito. E foi assim, uma que desenvolve um projeto de educação, até falando da Maria Odete Olsen aqui, mas assim, genial. Mas a gente se emocionou o dia inteiro com a quantidade de pessoas brilhantes que tem nesse país, que precisam de um palco para brilhar e de gente que olha e diz assim, vamos embora, vamos fazer junto, porque faz só o que você sabe fazer bem. As inscrições estão abertas. Ótimo. Tá? Inscrição, por exemplo, onde é que a gente faz? vanessatobias.com.br. Existe lá onçaria. 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 Tá bom. Em homenagem à fábrica de onças que nós somos. Lembrando que a onça é a coisa do nosso DNA. A gente precisa manter uma defesa e um carinho muito importante àquilo que a gente nasceu para fazer. E o que a gente deseja ser um parceiro na manutenção dessa essência em cada um dos negócios que surgirem. Então, inscrições estão abertas, tanto para a investidora quanto para a aceleradora. Para a aceleradora. Eu acho muito importante dessa tua missão que você acabou de dizer, quer dizer, você sempre começou com um coach de vida, orientando as pessoas para que elas tentem encontrar o seu rumo, né, o seu caminho, tirando de dentro de si o talento, nato, etc. E quais aquelas habilidades também que as pessoas podem começar ou não a desenvolver. Sim. E aí, de repente, você se vê nesse outro desafio e tal. E que eu acho que é o desafio de muitas mulheres hoje em dia, que muitas vezes se veem, por exemplo, atadas, quer dizer, com as mãos amarradas, porque não conseguem ter justamente esse palco que você acabou de dizer, essa vitrine para poder mostrar o seu talento, mostrar alguma coisa e tal. Como é que você vê hoje, aí a tua opinião também como empresária, como Master Coach, a tua opinião hoje sobre o papel da mulher, digamos assim, o papel da mulher moderna, se é que a gente pode dizer moderna, porque né, esse termo já é tão... Né, a mulher contemporânea. Como é que você enxerga ela hoje, no mercado de trabalho, principalmente na vida pessoal, e o que é preciso transformar nessa mulher para ela acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo hoje? A maior dificuldade que a gente enfrenta, Alexandre, é de ficar do nosso próprio lado. A mulher, ela tem uma visão muito estratégica, porque ela parte da natureza de cada um quando se relaciona, porque ela presta atenção. Então, quando a gente vê no mercado uma mulher atuando, ela pode ser engenheira, ela pode ser arquiteta, ela pode ser advogada. Ela nunca atua com base apenas no que está no dicionário. Ela extravasa no que é o significado das ações que ela tem para desempenhar. Então, é muito importante que a mulher saiba defender o seu ponto de vista, saiba se posicionar, saiba se comportar de formas a entender que quando alguém nos contrata, não é por um favor, mas é porque nós conquistamos essa competência,
porque a gente estudou, a gente batalhou e a gente aprendeu no decorrer do tempo, pela nossa própria natureza, a administrar as nossas emoções, a administrar as nossas relações, e isso precisa estar em todos os palcos. E é assim que eu vejo a participação da mulher. É importante que a gente sempre posicione que há uma visão para além do que é prático, mas que leve em consideração as relações, que é o que eu vejo que toda mulher adiciona quando participa de uma mesa de reuniões, quando participa da construção do seu Natal em família, ou até no dia de hoje, quando defende essa bandeira de ter direitos. Né? Entendi. Quando você fala em direitos, por exemplo, você percebe que hoje em dia as mulheres não têm voz, ou elas precisam ter mais espaço para ter mais voz, por exemplo? Falta isso ou você acha que tá ok? Ou falta realmente mais espaço? Eu penso que depende de onde a gente for estudar esse assunto. Eu sinto que depender hoje, por exemplo, eu fui fazer uma palestra em uma empresa de engenharia que se preocupa em garantir que hajam vagas específicas para mulheres, porque entende que isso é importante, a questão de gênero. Mas eu também noto e vejo isso com base na minha experiência de sala, que há mulheres que se sentem desconfortáveis com a pressão de ter que ser mais do que o que ela deseja. Então, há aquela que diz, olha, eu gostaria de não ser pressionada a ser uma mulher independente e eu gostaria de ter o direito de ficar em casa. Eu gostaria de ter o direito de ter os meus filhos e fazer aquilo que antigamente era demandado às mulheres, era devotado a elas. Então, eu sinto que são casos particulares agora. Há pesquisas que mostram pra gente que o salário continua diferente, que a entrada em festa é diferente, que existe um pouco do machismo, inclusive, dentro da mente de cada uma das mulheres. Ou até dos homens. Então, é uma cultura que vai levar tempo. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando. O que a gente precisa fazer... Não, e continuar trabalhando na nossa natureza mais autêntica. Naquilo que a gente ama fazer. Estando do nosso lado. Quando eu falo que a nossa dificuldade é essa, é porque logo quando alguém, de repente, não concorda com o que a gente pensa, a gente abre espaço, abre mão e com o tempo a gente se perde. E esse é o fenômeno do feminino dentro de cada um de nós, não é só da mulher. Eu sempre, quando penso no Dia Internacional da Mulher, eu penso no feminino que existe dentro de cada homem, que é a demanda de um espaço para ser amoroso, de um espaço para ser do diálogo, de um espaço para poder pensar em quem efetivamente eu sou e na felicidade que eu mereço. Entendi. Né? Agora, Vanessa Tobias, eu acho que a gente ainda vai discutir daqui a pouquinho ainda outros assuntos, né? Mas antes de terminar esse bloco aqui, eu gostaria de te perguntar o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de missão de vida, e muitas vezes a gente encontra mulheres que muitas vezes são submissas, são violentadas. A gente tem uma realidade hoje complexa da sociedade, que é realmente, acho que até cultural, do paternalismo, enfim, é uma discussão mais complexa. Mas, quando você tem esse espaço, por exemplo, na tua empresa, que você trata dos problemas mais profundos e íntimos, né, das mulheres, muito também a gente acaba encontrando de baixa autoestima na mulher. Você percebe isso também quando você trata das mulheres que estão lá, às vezes querendo ter essa voz, mas não conseguem nem saber por onde começar? Como é que você começa a tratar disso? Gente, uma coisa importante. Nós somos o resultado de uma história. Para homens e mulheres, que é o que a gente vê dentro de sala, nem sempre a gente usa o nosso tempo estudando a nossa biografia. Quando eu tenho um problema em me amar, eu preciso conhecer a história da minha mãe, a história da minha avó, eu preciso compreender quem me trouxe para o mundo, quem me carregou até a minha história, para que eu possa compreender, respeitar e me reeducar a partir de uma aceitação do lugar de onde eu vim. Entendi. O que dói na nossa autoestima é o nosso julgamento sobre a nossa história, o nosso desejo de ser diferente, de ter vindo de outro pai, de ter vindo de outra mãe e de ter outra história nos nossos antepassados. Então, a nossa alma, ela conhece a nossa história, o nosso inconsciente registra de onde a gente veio. E quando a gente se apresenta para um projeto, a história desse pai está no mesmo palco. Quando eu venho aqui, quando a gente vai apresentar um projeto, a gente traz junto a família, traz junto a história desse grupo. E se eu sinto vergonha, se eu julgo, se eu não curei com gratidão e honra aquele grupo que me trouxe e me carregou até aqui, é muito difícil que eu consiga me defender. Que eu consiga sustentar a minha posição diante do mundo. E que você consiga crescer também, né? Claro, não consegue avançar. Não consegue avançar. Tudo aquilo que a gente julga persegue a gente. Então, a primeira grande revisão de autoestima tem relação com eu conhecer a minha biografia e ser capaz de desenvolver honra, paixão, amor. Não quer dizer que eu preciso ser igual. Quer dizer que eu posso honrar aquele desenho, aquela história, aquela estrutura e posso fazer diferente.
Mas eu jamais vou ser capaz de fazer diferente algo com o que eu não me relaciono. Como é que eu vou mudar uma receita se eu não coloco a mão nessa receita? Exato. Então eu preciso interagir com os meus monstros, eu preciso conhecer as minhas mentiras e as mentiras da minha família, eu preciso conhecer quem eu sou, para mudar quem eu sou. E nem sempre esse é um convite do tipo, vamos tomar um café da tarde. Exato. Não é tão Só que é simples, inevitável. né? Claro. E o fenômeno que a gente vê é que as crises emocionais estão cada vez sendo mais postergadas. Então, ou eu assisto muita TV, ou eu como muito, ou eu me drogo, ou eu jogo, ou eu compro. E essas facilidades todas do mundo moderno têm distanciado a gente desse desenvolvimento, que só é conseguido quando eu enfrento os meus monstros, quando eu aceito a minha história, por mais que isso possa doer. É aquela coisa de respeitar a sua própria história, né? Respeitar e valorizar. E enfrentar. E enfrentar. Enfrenta. Olha, vamos sobreviver. Sabe? É porque é duro, porque o que a gente vê dentro de sala, um indicador que a gente tem, 3 em cada 5 pessoas que passam pelo nosso curso já sofreram algum tipo de abuso. Nossa. Então, assim, incluindo eu, né? Aconteceu. Sim. E como é que eu vou trabalhar isso se eu não posso falar sobre isso? Se eu não tenho um espaço com as ferramentas, com a didática e com o não julgamento que é pré-requisito para que eu possa me sentir confortável ao falar sobre isso. Homens e mulheres, esse indicador é para todo mundo. Então, se eu não for capaz de passar pelo momento em que me invadiram, como é que eu vou me sentir acuada diante dos desafios? Claro. Ou seja, você não pode simplesmente virar a página. Você tem que vivenciar aquilo e enfrentar. Exatamente. Maravilha. Vanessa Tobias, daqui a pouco ela vai voltar aqui com a gente no nosso Jornal do Continente para a gente fechar alguns outros assuntos com a nossa próxima convidada também, né, que vai vir por aí. Aliás, ela já está aqui esperando, daqui a pouquinho você vai ver também um outro exemplo de mulher que também tem uma história extremamente relevante no jornalismo, aliás, aqui em Florianópolis, em todo o estado de Santa Catarina, e ela vai dividir com a gente algumas das experiências dela, alguns dos medos dela também. Isso é bastante importante, você vai poder se inspirar na história dela. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Jornal do Continente, especial hoje, no Dia Internacional da Mulher. Até já!